Então tá, meus amigos, acabou o jogo e eu, como sempre, vim aqui no nosso canal Vico Colorado aqui, né, fazer o comentário do que aconteceu. E vamos então pedir pro pessoal, dê o like, gente, se inscrevam no canal. Poxa, eu quero chegar atingir os 1000 inscritos junto comigo para me acompanhar aqui, cara. Puxa vida! Nós fomos lá, estamos lá em quase 800, mas parou, travou. Vamos lá, gente, vamos se inscrever. Pessoal dos grupos aí, vamos se inscrever. Os grupos de colorados que a gente faz parte ali, coisa. Vamos fazer inscrição no canal Vico Colorado. É que eu participo pouco dos grupos porque, puxa, às vezes acontece em grupos assim, pessoas que não respeitam a opinião dos outros. Isso aí não cabe. Isso aí não cabe. A pessoa pode divergir de opinião, mas não precisa ofender ninguém. Isso aconteceu e eu não falei mais no grupo. Eu tô lá no grupo, mas não falei mais. Tem muita gente boa lá, mas tem pessoas que não têm educação lá. E isso aí faz com que eu não participe daí. Tô lá, fico lá e coisa, vamos ver. Quem sabe daqui a pouco a gente volta e não resolva a parada lá. Mas assim, ó, vamos para a escalação. Inter e Corinthians, Copa do Brasil, hoje o Inter saiu jogando com Matheus Cunha, Bruno Gomes, Gabriel Mercado, Maripan. Olha o que jogou Maripan e Mercado, né, cara? Deu certo aí, o time defensivo protege melhor a defesa. E o Matheus Bahia, que acabou fazendo o primeiro gol nosso, né? E aí no meio campo, Vilagra, Bruno Henrique, Alan Patrick, Vitinho, Bernabé e Carboneiro. Então, esse foi o time que saiu jogando. E aí depois vieram as alterações, né? Carboneiro para a entrada Alejandro, Bruno Henrique entrou Paulinho, Alan Patrick entrou Caleb, Vitinho e entrou Juninho. Essas foram as 4 alterações do jogo, no qual a gente conseguiu um baita resultado, que não vai ser mole, mesmo jogando quinta-feira lá no estádio do Corinthians, que não vai ser mole para eles conseguir reverter esse resultado de 2-0. Mas faz parte. A gente... Aquela coisa que a gente estava discutindo e muita gente achando assim que jogando em casa tem que partir para cima dos caras. Não tem que partir para cima de ninguém. A nossa defesa é fraca. O melhor zagueiro que nós temos tem 40 anos. E aí se nós partir para cima e der espaço para os adversários nos atacar, claro que nós vamos perder o jogo. Nós temos que fazer 2 linhas de 4 e não deixar os caras marcar. Eles vêm e nós roubamos a bola. Se nós tivéssemos um centroavante matador, um cara de velocidade, não o Carboneiro não é centroavante. Carboneiro tentou e tal, mas ele arrancava e daí não tinha com quem jogar às vezes, e aí metia a bola para ninguém, para a defesa deles, sabe? Se livrava da bola. Então, isso falta lá no Inter. O melhor atacante que nós temos lá é o Bernabé. É o cara que preocupa mais na defesa dos adversários. E a gente acabou ganhando um jogo de 2-0, que era o primeiro jogo de 180 minutos. Os primeiros 90 nós vencemos por 2-0. E isso não é fácil para um adversário vir e chegar e e reverter o resultado. Não vai ser fácil, mesmo jogando lá em Itaquera. Nós não vamos amolecer, vamos jogar fechadinho de novo. Quando der o espaço, nós vamos lá e vamos marcar, e aí fica difícil para eles. Já tá difícil para eles. Porque assim, ó, eu não sei quanto deu o tempo de bola do Inter nesse jogo, mas deu uns 45, 40, sei lá, de posse de bola. E o resto foi o Corinthians. E o resultado como é que foi? 2-0 para nós. Então o nosso treinador tem que começar a entender que jogar
não importa que seja no Beira-Rio ou seja fora do Beira-Rio, que jogar se protegendo e protegendo a defesa, não quer dizer que está com medo. Não está com medo. Está reconhecendo que o nosso time tem deficiências e não pode dar espaço para o adversário vir e acabar fazendo os gols e matando o jogo. Não. Então, se o nosso treinador entendeu, nós jogamos contra o Flamengo, aquela baita partida, empatamos contra o Flamengo, podendo ter ganho o jogo, pelas chances que a gente teve. Merecíamos ter ganho, não ganhamos, mas empatamos o jogo, que não foi ruim o resultado também. Mas aí viemos jogar com o Corinthians, que é tão ruim ou pouca coisa melhor do que o nosso. Dentro do Beira-Rio. Mas não importa se é dentro do Beira-Rio ou fora do Beira-Rio. Seja onde for, o time do Inter é limitado. E sendo limitado, tem que pensar primeiro em não perder o jogo, para depois tentar a vitória. E fazendo isso, o Inter tem conseguido os bons resultados. Já tinha acontecido em outra época, nesse ano, com o Pesolano, que veio e queria só atacar, e não ganhava de ninguém. Aí perdemos o gauchão, tentando atacar e coisa nada, perdemos o gauchão. Aí ele deu uma travada e aí fomos jogar contra Corinthians, contra Santos, lá em São Paulo, e nós não perdemos os jogos lá. Nós fizemos a nossa obrigação, ganhamos o jogo, empatamos, sabe? Aí daqui a pouco nós íamos jogar com o Mirassol em casa. E aí achamos assim que nós era a seleção brasileira. Aí jogando Beira-Rio, nós vamos atacar. Aí perdemos o jogo para os caras. E nem assim o nosso... Depois do jogo contra o Flamengo, os repórteres entrevistando ele lá perguntaram para ele sobre o esquema, aquela coisa toda e tal. E falaram naquela época, no jogo contra o Flamengo, mas esse esquema não vai ser o esquema de todos os jogos. No Beira-Rio, às vezes, nós vamos ter que, sabe? Não. Enquanto tiver com esse time, sem um finalizador, tem que jogar reativo. Não propositivo. Tem que se defender, marcar, tirar o espaço do adversário, para daí, então, sair para tentar ganhar o jogo. Não é... Daqui a pouco, agora nós podemos começar a atacar. Não. É quando nós desarmar o adversário, pegar essa bola, trabalhar essa bola e conseguir botar no mano a mano, num Bernabé ou até mesmo no Carboneiro, que eu acho que é uma nulidade lá na frente. Se ele jogar do lado, eu acho até que ele é mais jogador, mas ali, como ele está jogando, ele arranca com a bola e ele dá a bola para o adversário. Ele olha, não tem ninguém, ele mete a bola igual lá para a área, mesmo não tendo ninguém do Inter lá. Isso aí é... Para aí, trava a bola então e começa de novo, vamos trabalhar essa bola. Isso aí falta pro Carboneiro. Sabe? Esse tipo de coisa aí me deixa nervoso quando eu vejo. Um time em campo achando que, não, nós estamos jogando dentro do Beira-Rio, nós temos que atacar. Não temos que atacar coisa nenhuma. Nós temos que, em primeiro lugar, não perder o jogo. O que nós fizemos hoje de novo. Pensamos em não perder, não importa quanto tempo o adversário vai ficar com a bola, o que importa e quanto tempo nós vamos ficar com a bola. O que importa é quando nós tivermos com a bola, a gente saber o que faz e ganhar os jogos, como a gente fez hoje. Isso é conhecimento, isso é saber o que fazer com um grupo que se tem na mão. Se o grupo é fraco, como é o do Inter, é fraco o grupo de jogadores do Inter. Nós não temos muitas soluções. Vocês veem na defesa, por que o Maripan cresceu nesses 2 últimos jogos e ao lado do melhor zagueiro que nós temos, que é o nosso velhinho lá? Sabe? Por quê?
Porque tem um monte de gente protegendo ali, não tem espaço para os caras pegar a bola e partir para cima dele. Sabe? Esse tipo de visão as pessoas têm que ter. As pessoas que falam de futebol têm que enxergar isso. Não é porque está dentro do Beira-Rio, vai ver quantos mil torcedores tinha lá hoje, ver se os torcedores acharam que o Inter estava errado em jogar reativamente, se defendendo para depois sair pro ataque para tentar ganhar o jogo. Vê se o torcedor saiu triste de lá. Claro que não. Esse tipo de pensamento, se acontecer lá dentro do Internacional e eles começarem a achar assim, não, agora nós vamos jogar no Beira-Rio, agora nós vamos para dentro dos caras. Se fizer isso, não ganha de ninguém. Porque nós não temos um matador, não temos um centroavante de área, não temos um cara que cabeceia, faz gol, um cara que no curto espaço faz um pivô ou gira e faz o gol. Nós não temos esse cara. Então nós temos que ter consciência que o nosso grupo é pequeno, é fraco. E aí nós temos que jogar, em primeiro lugar, para não perder, depois para tentar ganhar o jogo. Isso é o mínimo que tem que entender, que quando se tem um grupo assim, não dá para se atirar para cima. Nós podemos daqui a pouco pegar um adversário, pegando um adversário de segunda divisão, da várzea lá e coisa, daí nós pegar e partir para cima dos caras, pode acontecer. Mas os times que estão disputando o campeonato da primeira divisão, pode ser o lanterna do campeonato. Se o Inter partir para cima com a qualidade que o Inter tem na defesa, que é fraco a defesa, se der espaço para os adversários, nós não vamos ganhar os jogos. Então, em primeiro lugar, é isso que eu disse, ó. O treinador tem que se convencer de que conseguiu o resultado contra o Flamengo e agora contra o Corinthians, porque foi consciente. Primeiro não vamos perder, para depois tentar ganhar o jogo. E conseguiu. E se continuar assim, com certeza nós vamos não cair. Não vai acontecer do Inter cair se continuar jogando assim. Claro que hoje foi Copa do Brasil, não foi Campeonato Brasileiro. Mas mesmo no Brasileiro, se nós jogarmos assim, fechado, não dando espaço, quando roubar sair na rapidez, nós vamos fazer pontos que não vai nos deixar até a última rodada com medo de não cair, como aconteceu o ano passado. Essas coisas nós temos que entender. Nós, torcedores, temos que entender. Porque imagina se nós formos para o estádio e começar a gritar, vamos para cima, e todo mundo se atirar e coisa, e nós perder os jogos. E daí o que o torcedor vai dizer? Não, quem tem que dizer como o Inter tem que jogar é os comandos que tem lá no Internacional, se é que entendem de futebol, fazer o que fez contra o Flamengo e o que fez hoje. Primeiro lugar, fecha o time, não perde o jogo para depois tentar ganhar. E isso pode acontecer. Porque vocês imaginam, no Rio Grande do Sul tem Internacional e Grêmio, os grandes do Rio Grande do Sul. E às vezes nós nem a final disputamos. E às vezes o Grêmio também nem a final não disputa. E por quê? Porque esses times do interior reconhecem e sabem que a qualidade deles é inferior à dupla Grenal. E aí eles se fecham, fazem uns ferrolhos, dão um chute até na sombra e daqui a pouco fazem um gol lá e ganham o jogo. E vão para uma final e deixam alguém da dupla Grenal fora. E é assim. Nós temos que ter essa consciência que no Campeonato Brasileiro nós não somos os melhores. Nós somos de médio para baixo. E se nós tivermos essa consciência, nós não vamos cair, nós vamos ficar lá em 10º, por ali nós podemos ficar. Mas tem que continuar pensando dessa forma.
como pensaram hoje o jogo. E não nós, torcedores, daqui a pouco ir para o estádio e começar a cobrar que o time tem que ir para cima. Não, 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 não. O time não dando chance para o adversário e daqui a pouco criando uma, mesmo que perca, daqui a pouco vai lá, cria outra, perdeu o gol, daqui a pouco vai e faz, já está comprovado de que a estratégia foi correta. E aí vocês veem, foi um lateral que fez o primeiro gol. Por quê? Porque eles perderam a bola, saíram mal, nós pegamos a bola e coisa, e eles estavam fora do lugar. E nós fizemos o gol. E por que eu digo que o time, com a qualidade que tem o Inter, não pode se atirar para cima dos caras? Para não dar espaço para o adversário ir lá e nos fazer de bobo e fazer os gols. E é só assim que o Inter tem como tocar para frente e continuar tendo o apoio do torcedor. Vocês veem bem, ó, o Internacional não ganhava de ninguém há muito tempo. E não fazia um grande jogo há muito tempo. Aí jogou contra o Flamengo, fez aquele baita jogo e não tinha assim um balaio de gente lá. Mas olha, hoje já estava o pessoal inflamado lá e coisa, acreditando porque fez aquele jogo contra o Flamengo. E aí vocês imaginam se o nosso treinador hoje bota o time pra cima dos caras e toma o gol, aí nós não buscava mais. O nosso time não tem qualidade pra o time desse fechando, nós ir lá e conseguir fazer. Nós não temos. Agora, se o adversário vier pra cima e nós bem fechadinhos, se cuidando lá e saindo na boa, nós vamos ganhar jogos que, se nós se atirar pra cima, nós não ganharíamos. Então tá, gente, eu tomei um chopinho aqui enquanto estava olhando o segundo tempo ali, eu abri um chopinho. E aí, agora encerrou, eu vim fazer o vídeo, né, tava no fim já o chopp. Eu conversei bastante aqui, deixei um pouquinho para tomar uns gole agora no fim. Então tá, gente, eu vou encerrar o vídeo, dizer pro pessoal assim, ó, que eu tô contente porque a gente conseguiu um bom resultado. Provavelmente quinta-feira a gente volte classificado, passe essa fase, né, continue. Porque nós, estrategicamente, jogando da forma que jogamos hoje, nós não vamos tomar gol e não fazer. Nós podemos tomar um gol, mas nós vamos fazer gol também lá jogando dessa forma. Então, acho que a gente volta quinta-feira que vem para a próxima fase classificada. Então tá, gente, tá? Eu vou encerrar e passar esse vídeo aí no YouTube lá e pedir para que o pessoal se inscreva no canal, né? Bom, eu recebi uma ligação de um amigo meu, do Mário, tava lá dentro do Beira-Rio, um amigo dos grupos do Inter aí, que a gente é muito amigo e tal, a gente é parceria, e ele me ligou lá do Beira-Rio hoje, fez algumas fotos, alguns vídeos lá e mostrou para mim de lá. Fiquei muito contente. Ele me considerou lá, né? Ele disse assim, não, tu é meu amigo e coisa e tal, né? Tô no Beira-Rio, ficou feliz da vida que tava lá, né? Eu já fiz muito isso, né? Hoje eu já tô meio cansado. E assim, gente, ó, amanhã é dia 3 de agosto. Vocês sabem que muitas vezes eu falo, tô com 73 anos. Não, é que eu sempre conto na frente. Eu completo 73 anos amanhã, dia 3 de agosto, às 10h30 da manhã, o horário que eu nasci. Mas meus filhos vão se reunir comigo aqui amanhã de noite. A gente vai fazer um esqueminha aqui e tal. E aí a gente vai comemorar a vitória do Inter de hoje junto com o meu aniversário. Meu presente, meu primeiro presente de aniversário, o nosso treinador me deu hoje. Não abrindo espaço para o adversário nos deixar nervoso e nós tendo espaço para ir lá e ganhar o jogo. Assim foi o nosso presente de aniversário. Primeiro presente, vitória do Internacional. Então tá, gente.
Um abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E não se esqueçam, se inscrevam no canal e deem o like. Tchau!